No vídeo de hoje eu pretendo te provocar de forma sadia, de forma inteligente, de forma racional. Na verdade, essa provocação é para te trazer a realidade da vida como ela é. E depois que você assistir esse vídeo, eu te garanto que você vai ter paz de espírito, você vai ter paz na mente e você vai entender o que é viver o Evangelho. Só que quando eu te faço essa pergunta, se você é evangélico, eu poderia estar perguntando de forma diferente. Você é evangélico? Você é católico? Ou você vive o Evangelho? Vamos entender tudo isso no vídeo de hoje. Bom, eu sou Marcos Amaro, autor do livro O Evangelho segundo a Matemática. Eu estou disponibilizando para você aqui embaixo, totalmente gratuito, o prefácio do livro, para você entender mais ou menos como foi que eu comecei a calcular a minha fé. O prefácio, ele vai ter lá o sumário disponível com todos os capítulos. Como o livro ele é comercializado por capítulo, você tem a chance de solicitar o capítulo que você quiser. Não precisa necessariamente pedir o primeiro capítulo, você pode pedir o 10º, o 9º, o capítulo que você estiver interessado, for atraente para você, você me solicita aqui no comentário e aí eu envio o capítulo para você, tá bom? Vamos então aqui para o nosso assunto. Então, antes de mais nada, eu te peço que se inscreva no canal, se você gosta desse tipo de assunto. Compartilha o vídeo e ativa o sininho para receber os novos vídeos que virão. Eu vou abrir aqui um espaço para futuramente, né? Hoje nós temos aqui 4 seguidores aqui no canal. Eu vou abrir espaço depois para que você se torne patrocinador do nosso canal à medida que ele vier trazer resultados positivos para você. E o vídeo de hoje nós vamos fazer uma provocação para a gente entender o que é viver o Evangelho. Para isso, nós vamos usar a razão e a fé. Então vamos lá. Quando nós pensamos aqui em evangélico e católico, a gente faz a seguinte pergunta: qual a sua religião? Algumas pessoas respondem: eu sou evangélico. E você? Eu sou católico. Mas quando nós trazemos isso para a matemática, para aquela matéria que nós estudamos, que são os conjuntos, a gente verifica que a religião ela é dividida em 3, baseado nas pessoas que acreditam no Criador de todas as coisas e no criacionismo. Quais são essas 3 religiões? O catolicismo, o islamismo e o judaísmo. Então nós temos 3 bolinhas aí em termos de religião. Significa que se alguém perguntar qual é a sua religião, você vai responder uma dessas 3. E dentro do cristianismo nós temos o evangélico e o católico. Logo, evangélico e católico não se trata de religiões. A religião seria o cristianismo. Talvez a sua resposta já comece a ser equivocada quando você diz que a sua religião é católica ou evangélica. Isso levando para o lado racional da coisa. Agora, praticar o evangelho é ser uma dessas 2 opções? Então vamos lá entender. Se eu for evangélico, eu vou para o culto. Se eu for católico, eu vou para a missa. Se eu sou evangélico, eu tenho pastor. Se eu sou católico, eu tenho padre. Se eu sou evangélico, eu oro. Se eu for católico, eu rezo. Se eu for evangélico, a minha Bíblia tem menos livros. E se eu for católico, o meu livro tem, a Bíblia tem mais livros. Se eu for evangélico, eu tenho Maria como uma pessoa comum. Se eu for católico, Maria é uma santa, a mãe de Deus. Note que se eu for pensar na prática religiosa dos islâmicos,
com certeza eu, como cristão, a minha prática tem que ser diferente da dele. Muito embora, como nós acreditamos no mesmo Deus, a gente deveria estar praticando a mesma coisa. Então, a própria religião, se a gente for olhar de forma racional, como eu estou te convidando aqui, a gente já vê que já existe uma diferença entre essas três. Quando eu coloco os subconjuntos evangélico e católico, também com suas formalidades e suas práticas também divergentes uma da outra, então eu já começo a perceber que algo não está indo muito bem aí. E eu quero, no meu livro, trazer a unidade, que a gente, mesmo pensando diferente, a gente se torne um. Para que a gente se torne um e tenha as mesmas práticas, nós temos que entender que orar ou rezar não vai fazer diferença alguma para alguém que vive o Evangelho. Ser islâmico, ser cristão ou ser judeu não vai fazer diferença nenhuma se você viver o Evangelho. E eu vou te mostrar isso na prática e isso vai te trazer uma paz de espírito muito grande. Vou te dizer um exemplo que aconteceu comigo ontem. Um colega, ele veio falar mal da nossa autoridade, né, o presidente do Brasil. E ele disse que o cara era corrupto, que o cara era ladrão e etc. E eu fui e falei assim para ele: olha, rapaz, deixa eu te dar aqui uma dica. Quando Moisés ele foi tirar o povo do Egito, as escrituras elas dizem que Deus endureceu o coração de Faraó para não permitir a saída do povo do Egito. Digamos que você estivesse lá na época e você não tivesse o acesso da Bíblia que você tem hoje. Você estaria falando mal de Faraó ou maldizendo, vivendo uma vida de maldizente. Mas no final das contas, aquela pessoa que acredita em Deus sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então, independente se a sua autoridade é má ou boa, você tem que orar por ela. E aí vem a pergunta que eu faço para você que é católico, para você que é evangélico. O que você tem feito com as autoridades más? Você tem orado por elas para que Deus a abençoe, que ela venha reinar de forma justa o país, ou você só tem reclamado e falado mal do presidente ou dos deputados para quem quer que seja? Te pergunto também o seguinte: você é favorável mais à misericórdia ou aos sacrifícios? E o que você tem feito com as pessoas que falam mal de você? Você tem falado bem delas? E as pessoas que te perseguem, você tem orado por elas? A pessoa que te pede para dar 1 milha, você tem andado 2 milhas com ela? Você tem se lembrado ou tem praticado alguma coisa em função dos órfãos e das viúvas? Você tem considerado que é melhor perder do que ganhar? Você quer ter sempre razão nas discussões que você tem com as pessoas? E se porventura você descobrir que dentro da congregação tem alguém que está roubando o dinheiro da congregação, essa pessoa, será que ela pode comer o pão e o vinho ou cear com você na mesma mesa? E o que Jesus fez com essa pessoa que estava roubando dinheiro? Então, veja que viver o Evangelho é diferente de essas práticas ou essas diferenças que nós encontramos entre as religiões e os subconjuntos das religiões. Essa observação, essa provocação que eu estou fazendo aqui com você, faz com que você pense melhor sobre as suas atitudes enquanto
uma pessoa que defende a ideia de que acredita em Deus. Para finalizar o nosso vídeo, eu queria aqui te provocar mais uma vez. É o seguinte, ó. Quando uma pessoa está fazendo uma faculdade, por exemplo, de medicina, enquanto ela está na faculdade, ela não é médica. Ela só vai se tornar médica quando ela concluir o curso, e aí ela vai para o mundo praticar aquilo que ela fez. Assim são com os cursos que nós fazemos, com outras faculdades, com pós-graduação que nós fazemos. A gente, durante um período, está ali para aprender e colocar em prática aquilo que a gente estudou. E eu tenho percebido que existe uma passagem nas Escrituras que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas aí as pessoas, elas nunca se formam nas igrejas. Elas ficam dentro das igrejas o tempo todo, nunca que se formam. Sempre meninos bebendo leite. Por quê? Porque nas igrejas elas vão aprender a religiosidade. Elas vão aprender a estar praticando sempre as mesmas coisas. Passe a observar o que acontece em todos os domingos na igreja que você congrega. Se não é uma solenidade que se repete domingo a domingo, sempre as mesmas coisas, a única talvez que altere, a única coisa que talvez altere é a pregação, onde hoje ele fala de Sansão, amanhã ele fala de Paulo, depois ele fala de Pedro, depois de tal, mas a prática é a mesma. Você chega, dá a paz do Senhor para quem está lá na frente, ou então na igreja católica também você entra, senta lá na sua cadeira, espera lá o louvor, depois no louvor vem a pregação, depois da pregação vem a ceia, no dia que tiver ceia, depois os avisos. E é sempre isso, quando na verdade você deveria estar no mundo praticando o Evangelho. Por isso, coube a pergunta no vídeo: você é evangélico, católico, ou você vive o Evangelho? Espero que você tenha entendido a mensagem. Eu não estou dizendo para você sair da igreja que você esteja, não estou pedindo para você evangélico se tornar católico, nem estou dizendo que o católico se transforma em evangélico. Não estou aqui querendo menosprezar ninguém, nem dizer que estão errados. Só estou querendo te convidar a ter paz. E essa paz você vai encontrar quando você começar a praticar o Evangelho. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Lembrando que o link do livro, o prefácio, está totalmente gratuito para você aqui embaixo. Eu sou Marcos Amaro, invertendo sentidos.